Então, eu queria convidar aqui nesta manhã, a preleitora desta manhã, Diaconisa Elizabeth. Vem para cá, nos abençoar nesta manhã com uma palavra, abençoar nossas vidas nesta manhã. E aí, garoto, tudo bom? Deus abençoe. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Diaconisa Elizabeth. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui com a Tua serva nesta manhã, pedindo que o Senhor a capacite a cada instante, Senhor Deus, desta palavra sendo ministrada. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, nos fortalecendo, nos abençoando. Te glorificamos e te exaltamos na beleza da Sua santidade. Te agradecemos desde agora e para sempre, porque Tu és fiel e verdadeiro, e nos céus e na terra não existe ninguém semelhante a Ti. Usa a Diaconisa Elizabeth como palavra profética, com a boca profética nesta manhã, para alimentar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Diaconisa, você toma uma benção. Amém? Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor para quem está na live. Hoje é um dia especial. Apesar da apresentação do bebê, é um dia que o Senhor escolheu para nós estarmos aqui, nesta manhã, porque Ele tem algo para falar ao nosso coração, amém? Assim como Ele falou no meu coração, foi várias noites, pelas madrugadas, o Senhor falando ao meu coração, gerei esta palavra, e com certeza nesta manhã Ele vai também fazer a mesma coisa na vida de vocês, amém? Vocês tomam posse nesta manhã? Oh, louvado, levante por favor. Vamos ler em Daniel. É um texto um pouco grande, mas eu vou estar tentando correr, porque esse calor não está fácil, mas é preciso concluir. Você abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1. O tema nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração, que o seu milagre vai virar notícias. Fala para a sua pessoa que está do seu lado. O seu milagre vai virar notícia em breve, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Oh, louvado. Assim como o Senhor fez um milagre em Daniel, Ele quer fazer também um milagre na minha e na sua vida. Amém? Todos abriram? Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao 28. Amém? Posso ler? Vamos acompanhar comigo. Apareceu bem o Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que tivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Dário distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puseram achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, versículo 6, este presidente sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os profetas, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto, faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a estrutura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Versículo 9, por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, a respeito do interdito real, e lhe disseram,
não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizeste petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos lados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol. Se empenhou para salvá-lo. Ele tentou se empenhou para tentar salvar Daniel. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionasse se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel, lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, quer ele te livre. Foi trazido uma pedra posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, com o próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, de Deus vivo, dar-se-á que caso o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova já os leões se apoderaram deles, e esmigalharam todos os ossos. Versículo 25, então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilha no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel dos poderes dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro e do Persa. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai. O texto é um pouco grande, mas precisa lermos, Pai, para entendermos o que aconteceu. Pai, que não me diminua, assim como o pastor já me orou. Senhor, que nesta manhã, Senhor, o teu povo abre os ouvidos espirituais, abre o entendimento, que as pessoas saem daqui, ó Pai amado, seguindo esse exemplo de Daniel, buscando a tua santa presença. Manifesta, Pai, que não seja eu, mas seja teu Santo Espírito nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Louvado seja nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Que Deus é esse? De Daniel. Deus tremendo. Deus poderoso. Deus grandioso. Deus que faz sinais e maravilha nas nossas vidas. Assim como a irmã cantou, Soninha, os louvores de adoração ao Senhor. Ele salva, Ele livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. Mas para isso nós precisamos buscar. O tema nesta manhã é o seu milagre, vai virar notícia. Nós precisamos, aleluia, crer no nosso Deus para que esse milagre aconteça na minha e na sua vida. Lá em 2 Timóteo, esse ano é o ano do Timóteo, mas em 2 Timóteo 4:2, você não precisa abrir, eu vou estar lendo. Você pode até anotar, diga assim, prega a palavra, insta, que quer seja oportuno, que não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade
e doutrina. O apóstolo Paulo usou essa epístola para incentivar a perseverança da vida cristã, mesmo em meio a dificuldade e provações. Olha que coisa tremenda. Nós estamos aqui nesta manhã. O Senhor falou tanto no meu coração, porque nós passamos por lutas, nós passamos por tempestade, nós passamos por provações, mas o segredo é que quando nós estamos vivendo em tempestade, aí o milagre vai acontecer, porque se nada está acontecendo na sua vida, não vai acontecer o milagre, precisa passar pelas provas. Aqui a palavra de Deus, ela é vida, né? Em Filipenses 2,16 diz assim, ó, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, tudo que nós fazemos é oração, buscando a presença do Senhor, não vai ser inútil não, irmão. Vai sendo depositado, porque é igual a poupança que você põe dinheiro lá, e você quer sacar. Se você não botar dinheiro, você não vai sacar. Assim é a vida de um cristão. Ele precisa crer, precisa depositar. Como depositar, minha irmã? Como depositar? É vindo para os cultos, é buscando esse Deus, é orando, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no ônibus, seja onde for, amém? E esse Deus vai se agradar de ti. Louvado seja nosso Deus. Dá glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, somos pentecostais, temos de dar glória ao Senhor, porque Ele fez maravilha, e todos viram. Que Deus maravilhoso, as qualidades de Daniel são muitas, eu anotei aqui mais 10. E nós precisamos ter esse exemplo de Daniel. Dizer essa pessoa que não se portou com aquele interdito, ele continuou a orar. Ele não parou de fazer aquilo que ele fazia, porque se algo acontecer aí, o presidente aí fazer qualquer outra coisa contra o povo de Deus, nós precisamos continuar orando, não pararmos, porque é isso que o inimigo ele quer, fazer você parar. Então as qualidades de Daniel, foi um homem exemplar. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja um homem, uma mulher exemplar na sua vida. Aleluia. Ele foi atraente da sua maneira de ser. Ele era simples. Por isso tinha alguém que estava se agradando dele. Era simples, humilde, moderado e capaz de renúncias. Irmão, nós precisamos renunciar. Se você não renuncia às suas coisas, você não tem como. O Senhor te socorrer. Ele te socorre, não importa onde nos colocarmos. Eu amo aquele Isaías 43, que eu amo, esse versículo ficou no meu coração, porque o Senhor mandou avisar para mim esse versículo. E eu estava passando por um vento forte, tempestade, e Ele mandou avisar uma pessoa que não me conhecia, dizendo, se passares pelas águas, as águas não submergirão. Se passares pelo fogo, o fogo não te arderá. Olha, irmão, que Deus é esse que cuida de nós. Sabemos que passamos pela prova porque nós vamos para ser aprovado. A prova é para provar. Um estudioso, um diligente, ele era estudioso. Ele buscava ler a palavra, ele buscava conhecimento. Você vê que você for ver aqui, em casa você lê todo o livro de Daniel, você vê quantas coisas Daniel passou. Daniel passou por tantas coisas, mas ele não se contaminou com as iguarias do rei. Ele, naquele momento que ele queria ser promovido, ele e seus amigos fizeram um propósito de beber água e legumes. Isso, mas antes, um pouquinho dessa mensagem. E o que fez? Aconteceu? O milagre aconteceu. Ele foi separado. Ele foi que é um homem que conta sonho para ele revela, é um intérprete. Ele é usado para o Senhor. Aleluia, diz glória a Deus. Corajoso, diga a pessoa ao seu lado, seja corajoso. Seja corajosa. Aleluia, glória a Deus. Deus é um Deus tremendo, irmão. Deus de milagre. Deus de poder e de glória, humilde aos seus próprios olhos. Precisamos ser humildes, irmãos. Jesus tem esse exemplo para nós de humildade. Ele deixou tudo para nós, para que nós possamos tomar posse, que essa manhã seja uma manhã diferente para mim e para você. Que você saia daqui da maneira que você chegou, mas saia diferente, tomando posse. Que você vai orar, você vai buscar mais, você vai fazer algo que você não fazia, porque nós estamos no dia 18 de janeiro. Nós estamos aqui começando um ano, mas nós estamos carregando, quantas pessoas estão carregando coisas velhas do ano de 2025?
Se nós não tirarmos as coisas velhas que estão dentro de nós, nunca vai poder entrar as novas. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Esses itens que eu citei. Humildade, grande aos olhos de Deus, irmãos. Grande aos olhos de Deus, como está aqui no versículo 6:4. Daniel, ele foi grande, porque não achou culpa. O rei gostava tanto de Daniel, mas ele não queria que aquilo que acontecesse. Mas era o quê? Os maquinadores, aqueles que tentar impedir o seu agir. Não faz o que é certo, mas vai tentar impedir aquele que faz o que é certo diante do Senhor. Na administração ali, ele não tinha culpa. Eles não acharam culpa. Mas então foi procurar no Deus de Daniel. Aleluia. Esse Deus maravilhoso. Ele é fiel em tudo. Ele é fiel. Pessoa de oração, está aqui no versículo 6. Que ele diz que ele é a pessoa de oração, pessoa que busca ao Senhor. A pessoa que vem buscar, ele não se importou com os acusadores. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Ele não parou. Ele não deixou de adorar, de buscar, levantar a presença do Senhor, se colocar. Foi reconhecido e honrado. Como no versículo 23, Daniel foi honrado. Por quê? Porque todos viram que há um Deus vivo, que ele serviu um Deus que acudiu ele naquele momento, e o nome do Senhor foi glorificado. O rei colocou ali, maravilha, aleluia, fez um decreto. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, crer nesse Deus. Eu falo assim, aquele leão, ele virou vergano naquele momento. Ele não queria saber de carne. Não quis saber de carne. A gente fica imaginando, assim, se jogar nós lá naquela cova, como que estava Daniel ali? Tranquilo, confiante no Senhor, que ele sabia em que ele estava crendo. Ele cria no Senhor Jesus Cristo, em nosso Deus. Ele estava crendo que o milagre ia acontecer. Amém, irmão? Nós precisamos crer. Passa por enfermidade, passa por luta, passa por várias provações, mas você sabe que Deus está contigo ali. Amém? Dá glória a Deus. Irmão, nós precisamos dar glória a Deus. Aleluia. Que esse Deus tem cuidado, mesmo está esse calor aí, mas a palavra de Deus está se cumprindo. Logo em breve o ar vai estar sendo instalado, em nome de Jesus. Mas mesmo assim aí vai ter muitos que não vão querer vir, porque está frio. Traz o casaco, se está calor, não quer. Quantos estão dormindo hoje? Estão dormindo, muitos trabalham, dormem, lógico. Mas quantos poderiam estar aqui, mas não estão? Então, às vezes, eu só vou ao culto uma vez na semana e olha lá, está muito bom. Não, irmão. Nós precisamos buscar esse Deus todos os dias, amém? Aproveitar a oportunidade que nós temos a casa do Senhor aberta, segunda a domingo. Nós temos o plantão de segunda a sexta. Tem uns grupos de vida que está nesse momento de férias, mas vai estar retornando. É buscar o grupo, é buscar nos cultos, irmão. Seja segunda, seja quarta, seja sábado, seja domingo. Quanto mais eu buscar e você buscar o nosso Deus, mais vamos estar cheios da presença do Senhor. Amém, irmão? O sobrenatural de Deus. Como que o sobrenatural de Deus vem sobre nossas vidas? Deus ali fez algo tremendo com Daniel. Porque era um homem que buscava Deus. Era um homem que não se importava com as coisas que falava. Eu sou assim, sabe? Entra aqui e sai aqui. O que é bom eu retenho. O que não é ruim eu jogo para lá. Não dou nem confiança, porque o nosso foco tem que estar em Jesus, amém? E nosso Deus, eu tenho que focar no Senhor. Então o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha e na sua vida. Mas se você ficar parado, você não vai ver um milagre nenhum. Parado. Está muito calor. Eu não vou para a igreja não, que eu vou ficar suando. Eu vou ficar em casa. Ou então estou sentada lá na televisão, lá na live. Vou ligar o ar, vou ficar no ventilador. Irmãos, lá é para quem não pode sair de casa. Quem não pode, quem está enfermo, está na prisão, ou algo assim. Mas nós precisamos buscar a presença de Deus. É algo de sobrenatural que vai acontecer aqui. Amém? Você crê nisso? Porque lá sobre a life, sim, vai acontecer o sobrenatural. Se aquela pessoa não está podendo sair de casa, ela vai receber o sobrenatural. Mas se ela está lá, porque ela não quer estar aqui, ela não vai receber, irmão. É desse jeito que a palavra de Deus diz. Se nós ficarmos parados, não vai ver um milagre. Se move, sai do seu lugar, da zona de conforto. Deus vai agir
na sua vida e na minha vida, amém, irmão? Eu estou aqui no calor tremendo, já o calor, já que a chapa aqui é quente, mas o calor mais ainda, porque levar a palavra de Deus não é fácil, irmão. Não é somente ler a Bíblia, mas você está explicando. Presta bem atenção, não converse, irmão. Preste atenção, porque Deus está falando com você e você pode perder o fio da meada. Só vive o milagre aquele que vive na tempestade. Ih, irmã Beth, você falou demais. Mas se está tudo bem na sua vida, você não está passando por provação, tempestade, tem alguma coisa de errado. Nós precisamos passar para que o milagre venha acontecer. Daniel vivia, amém? Daniel vivia orando tantas as vezes. Isso foi registrado para mostrar que o nosso Deus é um Deus de poder, mas para mostrar também que eu e você precisamos ser como Daniel, orarmos. Ai, mas como é que eu vou orar 3 vezes? Ele arranjava o tempo para ter aquele momento. Mas você pode estar orando na sua casa, você pode estar orando no seu trabalho em espírito, você pode estar orando no carro, você pode estar orando no ônibus, não importa, mas você está ligado ao Senhor todo o tempo, amém? Louvado seja nosso Deus. Só vive o milagre aquele que vive na tempestade. Posicionando, se levanta, diga, eu não estou satisfeito. Se coloca na posição de Deus, amém? Nós precisamos falar assim, Senhor, eu não estou bem. Eu preciso ser diferente. Eu quero ser como tu. Diz a palavra de Deus, seja meus imitadores. E como nós vamos fazer? Deus vai moldar, Deus vai se posicionar, Deus vai fazer, mas não fique aceitando. Deus nesta manhã quer restituir os anos passados, tudo aquilo que você perdeu, irmãos. Tá? Sai das mesmices, cresça, tem que crescer, tem que aparecer. E o Deus maravilhoso é o nosso Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia. Algo novo sempre acontece. Quando começamos a orar, a buscar a Deus, algo vai acontecer. Eu sou assim, eu sou muito de oração mesmo, quem me conhece sabe. Então tem dia que eu levanto e eu não consigo fazer outras coisas, porque é tanta coisa para fazer, e eu fico, meu Deus do céu, aí o Espírito Santo fala assim, vai orar. Aí eu vou orar, eu dobro meu joelho, começo a orar, o marido está em casa, ele ora comigo, ou se ele não tiver, eu estou fazendo. Irmão, quando eu levanto daquele lugar, as coisas andam, eu começo a fazer os meus afazeres da minha casa, eu começo a resolver também as coisas do meu trabalho, eu falei assim, meu Deus, eu ganhei o dia. Por quê? Porque eu busquei a presença do Senhor, eu me alimentei, eu falei com Ele, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, amém, irmão? Então, Deus vai fazer algo na minha vida e na sua vida. Fala para a pessoa do seu lado, Deus vai fazer algo na sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer, irmão. Tem que acontecer. Já aconteceu na minha vida várias vezes. E pode acontecer outras vezes mais. Que eu creio no Deus que faz coisa maravilhosa. Aleluia. Apocalipse 21. Quiser abrir, pode abrir. Capítulo 20, Apocalipse 21, 5. Rapidamente a gente abre para ver o que Deus tem para mim e para você. Já essa semana Deus falou tanto esse meu coração sobre essa passagem, até ministrei aqui na segunda-feira. Deixa lá que eu não marquei. 21, 5. O irmão vai botar aí na multimídia, diz assim, ó, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia, vamos dar mais uma salva de palmas. Glória a Deus, obrigada Senhor. Esse Deus faz coisa nova na minha vida e na tua vida. Mas nós precisamos fazer o quê? Senhor, tira as coisas velhas. Porque você acha que vai entrar novo se tem coisas velhas? Senhor, tira a teimosia. Tira, Senhor, o orgulho, tira a soberba, tira a inveja, porque muitas vezes nós pegamos as coisas do mundo e colocamos dentro de nós. Então precisamos expulsar tudo para que o Senhor venha agir na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus, Deus de milagre, Deus de poder, é o nosso Deus que faz coisas maravilhosas. A devoção e a coragem, a devoção e a corajosa de Daniel. Daniel foi corajoso. Ele não teve medo, irmão. Será que chegar alguém
perto de você com uma arma, talvez, não seja lá na cova de leões, mas colocar a arma para você e dizer, se você não prostrar, adorar os deuses desse mundo, você vai morrer. Muitos vão adorar. Eu vou morrer, mas eu não vou adorar. Eu vou morrer, mas eu vou glorificar o meu Deus. Amém, irmão? Então, nós precisamos glorificar o nosso Deus. Não renunciar a essas tentações, as coisas. Ali, Daniel não se importou, né, com aquilo que estava sendo falado ali, né? Foram lá, os presidentes foram lá falar com o rei Dário sobre o que realmente ele estava vigiando se Daniel ia orar. A perseguição é grande, irmão, mas a vitória é maior, amém? E ele continuou, altera os seus hábitos de devoção, ou torna secreta a sua relação com Deus. Seria uma negação básica, se ele deixasse de fazer a oração dele, porque ele tinha que estar ali mostrando àqueles homens que eles não estavam orando. Ele não queria, ele continuou fazendo o que ele mais fazia. Ele dobrou o seu joelho, aleluia, orava, dava graça diante do seu Deus, como também antes ele costumava fazer. Continuou, irmão, vamos continuar fazendo, melhor ainda. Se você faz o bem, faz mais ainda, irmão. Vamos acrescentar mais coisa, irmão, porque para que o Senhor olhe para você e veja, quando vier a situação difícil na sua vida, o Senhor vai liberar a bênção na sua vida, vai socorrer você, vai curar, vai libertar, vai abrir porta, amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Essa lei é uma lei que não tinha o direito de estar nos livros do estatuto. Aleluia. Tomar uma questão de profunda consciência, uma ilegalidade, de grande traição contra o Deus dos céus. Eles ali estavam pecando contra o rei Dário e estavam pecando contra o Deus de Daniel. E olha, se você, por isso que eu digo, há dois deuses, o Deus do mundo e o Deus do céu. Se você está na mão do Deus do céu, glória a Deus, Ele vai tirar você da mão, né, do inimigo. Mas se você está a favor do Deus do mundo e você está desagradando Deus, vai ser difícil a sua vida. Então nós precisamos, e Daniel olhou ali e falou, eu vou, aleluia, continuar fazendo aquilo que eu fazia, não vou temer, aleluia, louvado seja o nosso Deus, que Deus maravilhoso é esse, que faz coisas grandiosas na minha e na sua vida, aleluia. Semelhantemente, Daniel, homem que tem sido traído por causa de uma posição de consciência, inveja, egoísmo, orgulho, falta de discernimento, tem corrido em nossas vidas. Quantas vezes, irmão, você está fazendo algo para Deus, mas tem alguém que está se incomodando, mas por que ela é assim? Por que ele é assim? Ah, aquele irmão é uma bênção, mas não faz aquilo que você está fazendo. Então, ocorreu dessa maneira com Daniel. Eles tinham inveja. Eu vou dizer aqui fofoqueiros, mas aqui na igreja não tem. Aqui não, lá fora. Porque está se incomodando com o que está fazendo certo, é assim que o inimigo faz. Ele vai ficar com fúria, porque você está agradando a Deus e não está agradando a Ele. Então, ele não deixou, não se importou, ouviu e não deixou. Agindo Deus, quem impedirá? Deus estava na vida de Daniel, amém? Deus está na sua vida, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está na sua vida. Não, quando Deus está na minha vida e na sua vida, as coisas mudam. Não importa. Nosso pastor, né, Denilson, sofreu um acidente, mas é um homem que está sempre em oração. Um homem que está sempre fazendo a obra de Deus. Um homem que visita as pessoas nos hospitais, visita nos cárceres. Ele realmente faz a obra de Deus. E ali o inimigo tentou matar, tirar a vida dele, mas ele estava com a sua mente, o seu coração totalmente convicto que o Senhor estava ali naquela moto. A moto pode ser destruída, mas ele não, teve arranhões, machucou, cortou, mas ali o Senhor mostrou que um milagre aconteceu, um livramento. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. E eu creio que o pastor vai ser melhor do que ele era. Pois ele passou pela tempestade, pelo fogo, vai ser melhor, ele resistiu ali. E bênção está vindo. Quando você passa por tempestade, assim como Daniel sabia que ia ser promovido,
E os outros, aqueles homens presidentes, sátrapas, eles não queriam que Daniel fosse promovido, mas já estava na mão do Senhor. Amém? Então a bênção chega quando nós nos colocamos diante do Senhor. Eu tenho um ditado que eu escuto muito falar, e é verdade, né? Que diz assim, ó: que não nasceu para servir, não serve para viver. Eu nasci para servir, sabe, irmão? Nasci para servir. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Quando eu cheguei aqui hoje, a irmã Terezinha falou: irmã, me dá uma carona. Ai, esse calor, 80 e poucos anos, está aqui na igreja. E tem gente de 20 anos, 30 está dormindo. Precisando de uma porta de emprego, precisando de um alvo. Mas não vai acontecer. Eu falei: irmã, com certeza eu vou te levar em casa. Isso agrada o coração de Deus. Por quê? Porque ela pediu. Então vamos servir, vamos ir. A semana passada a mesma coisa aconteceu com a irmã Roseli, né? A Roberta chegou para mim, fui abraçar ela: irmã, me dá uma carona. Ela pensou que eu não escutei ela falar. A mãe estava chamando o Uber. E eu falei assim: não, chama o Uber. Eu escutei. Ela disse: você escutou? Eu escutei. E ela tem dificuldade para andar. E nós levamos até a porta da casa dela. Então, irmão, guarda isso. Que não nasceu para servir, não serve para viver. Vamos servir. Vamos servir ao nosso Deus. Vamos servir aos nossos irmãos. Vamos servir a nossa família. Vamos amar. Amém, irmão? Um ditado muito certo que nós precisamos. Aleluia, buscar a presença do nosso Deus. A ordem do rei e a declaração dele, a ordem do rei e a declaração de louvor expõe a glória de Deus em termo quase tão abrangente e claro quanto aqueles proclamados pelo grande Nabucodonosor. Nabucodonosor também glorificou o nosso Deus. Honrou o Deus que fez o milagre. Aleluia, aleluia, esse é o mesmo Deus. Aqui o rei Dário também é a mesma coisa, está glorificando a coragem e as suas consequências. Ele teve coragem, ele não se importou. Nós precisamos ter coragem, irmão, coragem para estar aqui nesse calor. Mas Deus está dando um bálsamo, um refrigério. Aqui está quente demais, está mais do que aí, que a chapa é grande, mas estou aqui. Nós precisamos crer que o nosso Deus vai fazer. Em breve vamos estar com esse ar-condicionado aqui, louvando e adorando a Deus. É com ar ou sem ar, vamos buscar a presença do Senhor. Enquanto estão trabalhando num sol, não tem nem nada, não tem nada, um sol quente. Então nós precisamos valorizar o que Deus coloca para mim e para você nessa manhã. As consequências, diz aqui, né? A coragem e as suas consequências. A coragem para ser fiel. Do versículo 1 ao 10. Depois você vê em casa. A coragem testada. Ele foi testado. Do versículo 11 ao 17. A coragem vindicada. Do 18 ao 23. Ele clamou ao Senhor. Ele orou. Porque se você tem depositado a sua oração, você tem o direito de reivindicar. Você tem o direito, que você tem feito coisa para o Senhor, e Deus tem se agradado de você, com certeza Ele vai fazer. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. O reino de Deus fomentado, o que? Estimulado, crescendo, acrescentado, alimentado, que foi glorificado o nome do Senhor naquele lugar. E está sendo glorificado nesta manhã o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais. Ele é a maravilha do céu e na terra. Irmão, que Deus é esse, irmão? Quantas coisas o Senhor já fez por mim e por você. Foca nas bênçãos que o Senhor já fez. Não foca no problema que você está levando. Não, Deus quer amadurecer você. Mas foca. Olha quantas vezes Ele fez algo por mim. Quantas coisas o Senhor me socorreu. Ele irá de novo fazer isso para você. Vai te socorrer. Vai agir na sua vida. Amém? Quem crê? Eu creio, irmão. O mesmo Deus que me curou de um câncer. Meu Deus que já tirou de enfermidade. Meu Deus que já abriu portas que estava fechada. É o mesmo Deus que vai fazer para mim hoje, vai fazer amanhã. Nós precisamos perseverar. Crer no nosso Deus, não duvidar, irmão, se alimentar. Eu quero trabalhar, sim, para o Senhor. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que o não faz, eu quero fazer. Porque é para o Senhor, irmão.
Eu não tenho título de diaconisa, mas o meu título é com Deus. Ele sabe, se ele fala, vai para o hospital, eu vou para o hospital, vai para lá, eu vou para lá, vai lá na boca. Irmão, esse Deus é um Deus tremendo, irmão. Mas precisa nos alimentarmos dele. Não é só domingo não, não é domingueiro não. Tem gente que só vem um culto de domingo uma vez só. Aí ali a irmã Terezinha vem, mas ela tem uma certa idade, 80 e poucos anos. Mas quantos não vêm? 90 anos, aí. Vamos dar uma salva de palma? Eu quero chegar a esses 90 anos. Ah lá, tá lá. Veio aqui trazer o dízimo dela. Isso agrada o coração dela, como outras irmãs também, que não pôde estar aqui, está com família doente. Deus se agrada quando nós nos colocamos na presença do Senhor. O seu reino não se pode destruir. O seu domínio é aquele até o fim, como versículo 26 e 27. Aleluia, que maravilha. Esse Deus maravilhoso que faz milagre na minha vida e na sua vida. Aleluia, seu reino. Aleluia. Não se pode destruir o seu domínio, ele é até o fim, louvado seja nosso Deus. A oração tem que ser constante, todos os dias orar. Esteja na casa do Senhor, como eu já tinha falado, esteja na sua casa, no trabalho, todo o tempo. Esse Deus, com certeza, irá derramar as bênçãos, irá te socorrer, irá abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, amém? Louvado seja nosso Deus, Deus maravilhoso. Aleluia, dá glória a Deus, irmão. Não espere acontecer algo na sua vida de ruim. Ah, não, eu vou buscar o plantão de oração, eu vou buscar o grupo de vida, eu vou na casa do Senhor de manhã e de noite, porque está acontecendo alguma coisa, está enfermo, está doente. Não, irmãos, continua buscando. Aleluia, se está tudo bem, continua buscando mais ainda, porque vai sendo depositado a sua oração do Senhor. E quando acontecer algo, é instantâneo, rápido, hein? O Senhor envia o socorro para os seus filhos. Você crê nisso? Eu creio, irmão, no Deus de poder. Eu creio no Deus de milagre. Por isso eu estou sempre orando. O Senhor abençoa. Não espere acontecer algo para você orar. Deposite antes, verá milagre de Deus. O seu milagre vai virar notícia. Tem que virar notícia. Não virou notícia ali o milagre do pastor, o livramento? Era para matar ele. E não aconteceu. E está ali glorificando, e nós vamos glorificar, orando e glorificando ao Senhor, porque Ele está agradando do Senhor. Então o inimigo de nossas almas vai tentar, todos os dias, tentar impedir você de fazer algo. Não, ele, com certeza, ele diminuiu um pouquinho as visitas dele. Semana passada eu liguei para a Magali e ela disse, ué, o pastor Denilson esteve aqui. Eu falei, meu Deus do céu, ele está com um corte no pé. Mas, irmão, nada impeça, amém, de fazer a obra, de servir, de ajudar aqueles que precisam, irmão. Isso é maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Para o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de milagre. O rei Dário ficou triste. Ele propôs do seu coração de buscar, não queria nem se alimentar, como o versículo 14, porque não era aquilo que ele queria. Os maquinadores pressionaram o rei de maneira cruel, desenvergonhado, né? O versículo 15, eles pressionaram o rei a fazer o que sentia repugnância em fazer, ou seja, lançar Daniel nas covas dos leões, como no versículo 16, a cova foi selada com o anel do rei, nada poderia mudar aquela situação, de tal modo que não havia chance de ele escapar. Dário passou a noite em jejum, amava a Daniel, não queria fazer isso, como no versículo 20 aqui. Eu não vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Desconsolado, ele tinha o dito a Daniel a noite anterior. Ele falou que seu Deus, a quem você adora, tão fielmente o livre. Olha que tremendo, né? Ele ali, uma maneira fraca dele, ele fez aquele interdito, mas ele não queria fazer aquilo. Ele não imaginou o que estava sendo armado contra Daniel. E ele falou, o Deus que você serve, que você adora, ele irá livrar você das covas dos leões. Aí a resposta de Daniel
do fundo da cova. Foi o som mais maravilhoso que o rei desejava ouvir. Quando ele levantou cedo, desesperado, já começando a chamar, como o versículo 21, 22 diz, aquele leão virou um vergano, como eu falei. Que milagre! Esse é o nosso Deus. Para isso precisamos buscá-lo todos os dias das nossas vidas. E ali o Senhor agiu poderosamente. Deus declarou a sua presença, né? No versículo aqui, vamos abrir aqui nesse versículo de Daniel, que o Senhor fez coisa tremenda ali, naquele lugar. O Senhor fez com que todos visse o poderio de Deus, visse o que o Senhor estava fazendo na vida de Daniel. Ficou marcado, né, na presença do Senhor, como esse versículo aqui. Aleluia, versículo 25, então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitassem em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Versículo 27 fala, ele livra, ele salva, ele faz sinais, ele faz maravilha no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Vamos dar uma salva de palmas? Oh, glória a Deus! Esse Deus que faz coisas grandiosas. Você crê nisso? Mas para isso você tem que colocar a sua vida no altar do Senhor. Para isso você tem que colocar a tua vida. Eu acompanho pessoas, faço orações, às vezes 7 semanas na casa de algumas pessoas. Nem às vezes não acontece. Eu falo, espera, vai acontecer. Continua buscando, continua orando, que o milagre vai acontecer na sua vida. Não podemos parar, não parar. Seja calor, seja frio, seja chuva, irmão. Continuamos a orar, a buscar. Deus é um Deus que abre a madre. Tem pessoas que não quer um filho, mas não busca, não chora, não está na presença do Senhor. Deus, ele abre a madre, irmão. Você sabia disso? Que ele abre. Ele fecha, ele abre. Abre porta de emprego, ele restaura, liberta, salva. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos colocarmos. O Deus sabe o que eu já preciso, ele sabe. Não, irmão. A palavra de Deus diz, Mateus 7,7, pedi, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E o que se abre? Mas precisamos nós nos colocarmos. Né? Como a palavra de Deus diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor tira o jugo, ele tira o cansaço, tira o peso das nossas costas, ele faz coisas novas. Vamos entrar esse ano, irmão, da maneira que nós saímos do 25, não. Vamos entrar um ano, já estamos no dia 18, mas diferente, buscando, sedento, né, por Senhor, buscando a face do Senhor, tendo sede. Olha no espelho. Outro dia eu preguei na segunda-feira, e eu falei assim, irmão, olha no espelho você. Foi assim que o Espírito Santo fez comigo, há muitos anos. Aí eu olhei no espelho, aí eu me via, aquela pessoa. E eu falava assim, Espírito Santo, age na minha vida. Age conforme o teu querer, não como eu quero. Nas minhas vestes, nos meus pensamentos, no meu andar, no meu falar. Age, Senhor. Porque ele mostrou ali a pessoa mais feia. Naquele momento, que eu estava me aproximando da velha natureza. E aí ele começou a colocar, então faça isso na sua casa. Olha, diz a ele, Senhor, me muda. Quero ser, Senhor, como Daniel. Eu quero buscar a presença do Senhor. Eu quero ser, Pai, um exemplo na tua casa. Que as pessoas possam chegar perto de você e pedir oração. Que sabe que você ora que vai acontecer o milagre. Amém, irmão? Glória a Deus. Nós precisamos de buscarmos a presença do Senhor. Quem quer hoje, nessa manhã, que o Senhor entra na sua casa, que o Senhor venha fazer o extraordinário na sua vida, que o Senhor venha fazer o sobrenatural na sua vida. Quem deseja, nesta manhã, levanta suas mãos. Eu também estou com as minhas mãos levantadas. Eu busco, mas eu quero buscar mais ainda. Ainda eu acho que é tão pouco do que tudo que Ele já fez na minha vida. Eu preciso buscar o meu Deus, eu preciso buscar mais a Ele, me encher do Senhor. Amém, irmãos? Eu preciso, diga comigo.
Senhor, nesta manhã, muda todo o meu ser. Entra, Jesus, no meu coração. Faz mudar, muda, Senhor. Tudo, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me ensina a fazer a tua vontade. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palma? Queria chamar os músicos aqui. Nós levantamos as mãos. Mas tem algo. Os músicos já estão vindo. Vamos cantar um louvor. Que quando nós oramos, o milagre acontece. Quando nós oramos, acontece. A unção de Deus está sobre mim e sobre você. Então, se você quer, nesse ano, que já iniciou, de 2026, ser mais do que você é. Ser mais para Deus. Mais sabedoria, mais conhecimento, mais discernimento, mais oração. Então, às vezes o louvor vem aqui na frente, porque a gente vai estar orando por você e com certeza ministrando, e o Senhor vai fazer um milagre acontecer na sua vida e você vai testemunhar, amém?